Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se considera uma mulher romântica? O romantismo, ele tá em extinção nos nossos dias. Acredito aí na nossa faixa etária, da minha faixa etária aí, 30 a mais, 40 a mais. Quem sabe você já tá desiludida do amor. E é estranha essa pergunta, né? De dizer assim, você mulher se considera uma pessoa romântica? Porque nós temos aí na sociedade, como senso comum, que as mulheres são sim românticas, ou pelo menos mais que os homens. Vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto? Fica comigo até o final, vamos desenvolver essa reflexão. Te convido aí a refletir na sua vida. Meu nome é Roberta, se você não me conhece, muito prazer, bem-vindo aqui a esse vídeo. E assim, eu achei bem interessante a gente conversar, né? Eu passar um pouco, dividir com você um pouco essa minha reflexão sobre isso, que é algo que a gente observa na sociedade. A gente, lá pelos 30, 40 anos, quem sabe, a pessoa já há anos casada, vai se acostumando com uma forma de viver e já descartando a possibilidade do romantismo. E aqui eu não estou falando aquele romantismo adolescente, assim, aquela, né, vida de princesa, aquele conto de fadas, princesas da Disney, não é isso. Mas será que é aquele vazio que eu acredito que toda mulher ela tem quando ela está numa relação disfuncional? E a gente pode ir abafando aí essas necessidades emocionais, digamos assim, né, colocando esse romantismo na vida, a gente às vezes vai abafando, às vezes inconscientemente a gente se coloca aí numa postura de autossuficiente, de forte, né, que eu digo, não, nós somos fortes, mas assim, a energia masculina mais acentuada, para criar aí uma proteção, uma barreira emocional, ou até mesmo a gente inconscientemente falar para nós mesmas assim, não, eu me basto, eu não preciso disso, eu nem vou pensar nisso, eu tô com essa carência na minha vida, mas eu vou negar aqui essa situação, né? E eu gostaria de te convidar para uma reflexão, uma autoanálise, aí pensando na sua vida, nas suas necessidades emocionais, com bastante sinceridade. Pensa assim, ó, você não tá sendo julgada por uma plateia, você não vai verbalizar algo para alguém que você vai se sentir julgado, né? É algo pessoal que você vai pensar na sua vida, na sua realidade, né? Com sinceridade, a gente, olha, se tem alguém que a gente não pode mentir é pra gente mesma, né? Então pensar, poxa, será que eu estou nesse lugar? Ou às vezes a gente está nesse lugar e não se dá conta. Mas iniciando essa reflexão, a gente tem que pensar o seguinte: será que existe certo ou errado para essa situação aí, para esse vazio emocional que muitas mulheres sentem, né? Essa carência, essa falta de romantismo. Será que existe certo ou errado? Será que existe um padrão? Porque tá uma bagunça, né? Se a gente observa a sociedade, as coisas estão bagunçadas, os papéis invertidos. E a gente pauta todas as nossas conversas aqui no canal, a gente pauta as nossas reflexões com base bíblica. Eu creio, né? Por que a base bíblica? Eu pessoalmente creio que a Bíblia é o nosso manual de vida, né? Onde tem sabedoria para os nossos dias. Os nossos dias que são tão breves nessa terra, mas que a gente deve viver aí da melhor maneira possível. E como às vezes é difícil a gente saber, né? O que fazer, o caminho a trilhar. Então nós temos aqui a palavra de Deus deixada para nós, para dirigir os nossos passos, né? Para nos instruir, para nos dar palavras de sabedoria para nossa vida. E o que que a Bíblia diz em relação a isso? Bom, se a gente está pensando em romantismo e a gente está pensando na maneira da mulher, né? Porque a pergunta inicial foi para as mulheres. Mulher, você sente que você é uma mulher romântica ou você está abafando esse romantismo na sua vida?
Ou você sente essa carência emocional de mais romantismo na sua relação conjugal? Então a pergunta ela é bem direcionada para as mulheres. E o que a Bíblia diz em relação a isso? Eu vou deixar agora aqui no editar no vídeo, né, o versículo para depois você ler na sua Bíblia. Mas tem um trecho na Bíblia que diz, que dá a seguinte instrução para os homens, né? Porque se a gente está falando uma necessidade feminina, a gente vai pensar assim o papel do homem para suprir essa necessidade emocional na mulher. E existe sim uma orientação bíblica, né? Existe uma responsabilidade, algo que Deus orienta os homens, né? A palavra do Senhor orienta os homens a fazer. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, ó. Homem, faz o seguinte, trata a sua mulher, ama a sua mulher, se entregue pela sua mulher, proteja a sua mulher, aqui eu estou parafraseando, né? Como Cristo amou a igreja e por ela mesma se entregou. Olha que padrão, né? Olha qual patamar que Deus pede para o homem, né? Amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, Cristo deu a vida pela igreja, né? Não a igreja instituição, não um prédio, mas a igreja de Cristo ao redor, né? Todos os filhos aí de Deus, toda a igreja, aquela invisível ao redor do mundo, Jesus se entregou pela igreja, Jesus se entregou por nós, seres humanos, né? Então, Deus pede isso para o homem, se entregue para sua esposa, ame a sua esposa, proteja. Se a gente pensar tudo que Jesus fez por nós, pela igreja, a gente vai estar aí transferindo também, né? Porque foi aí uma comparação, esse trecho é uma comparação para o homem aí seguir, né, o exemplo como uma inspiração de como deve tratar a sua mulher. E aí eu te pergunto, você se sente tratada dessa forma? Você se sente tratada no seu relacionamento conjugal assim com amor, com respeito, com carinho, com admiração, né? Com proteção? Porque se a gente pegar todos esses atributos, essas características, tudo isso Jesus fez pela sua igreja, né? Jesus amou, Jesus respeitou, Jesus admirou, Jesus nos admira, né? Na nossa particularidade, né? A forma que Deus criou cada um, né? Diferente. Quando Deus nos olha, quando Jesus nos olha, ele nos olha dentro da nossa individualidade. Então, ele nos ama dentro dessa individualidade. Jesus se entregou por nós, deu a vida por nós. Então, olha que patamar, né, elevado aí de inspiração que a Bíblia coloca como um homem deve tratar a sua mulher. E é importante a gente levar a memória aí, né, ou ter o conhecimento desse trecho bíblico, refletir sobre isso, pensar sobre isso, para a gente analisar a nossa vida, analisar como nós mulheres estamos sendo tratadas. Isso é um assunto muito sério que eu acredito aí que está necessitando, gritando na sociedade essa conversa sobre os papéis, né, dentro do casamento. E iniciando aqui só falando sobre o papel do homem, né? Falando sobre o papel do homem, mas te levando a essa reflexão. Você mulher, você sente que o seu tanque emocional está sendo suprido dentro do relacionamento, dentro do casamento? Isso é muito importante, a gente ter um olhar honesto para nós, né? Às vezes a gente não consegue mudar o outro. Cada um tem que se dar conta, né? Das coisas, ter uma mente renovada, como fala a palavra, ter uma mudança de comportamento. Mas é importante nós, mulheres, nós sermos sinceras com as nossas necessidades, a gente não abafar as nossas necessidades, os nossos anseios emocionais. Como eu disse, porque é normal aí na sociedade a gente se perder nisso, sabe? Se perder nos papéis, ou a gente ficar com essas necessidades, abafar elas tanto, acabar camuflando com
com outros comportamentos, né? Tendo uma postura de uma mulher forte, com uma energia masculina aí mais, né, elevada. Tudo coisas, às vezes, inconscientes, né? Da nossa necessidade latente, que é ser cuidada e ser amada. Às vezes você tá num relacionamento com um marido que não é esse marido gentil, amoroso, né? E aí você fica super frustrada com isso. Pensa assim, poxa, né? Não sou tratada bem dentro dessa relação. Aí você acaba pagando na mesma moeda, sendo aquela mulher braba, rixosa, né? A gente vai perdendo a nossa elegância, a nossa feminilidade, às vezes se moldando aí no comportamento se espelhando no comportamento do cônjuge. Então são coisas tão sutis, mas tão importantes para a gente refletir na nossa vida. E quando na verdade, né, a gente está carente, a gente está aí sentindo essa anulação de romantismo na nossa vida, na nossa realidade. E o romantismo que eu digo é todo esse conjunto de coisas, né? O cavalheirismo, a gentileza, o cuidado com as palavras, o cuidado se a esposa às vezes está sobrecarregada com tantos afazeres dentro de casa, o homem ter a gentileza aí de também ser parceiro na casa. Quando a mulher ganha os filhos, né, tem filhos pequenos, o homem ser gentil e mais ainda, né, ser aquele parceiro ali que vai pegar junto, vai passar as noites em claro, ajudando a cuidar do bebê. Também depois, quando o filho cresce, também vai ser parceiro, vai ajudar, né? Essa cumplicidade, essa gentileza, todos esses atributos é o que quando eu falo assim do romantismo, é o que eu me refiro. E que está tão em falta nas relações, né? Então, o primeiro passo para nós mulheres é a gente ser sincero, né? A gente tentar assim, tirar essa confusão na nossa cabeça, dessa bagunça que é a sociedade dentro dos papéis do casamento, do homem e da mulher. A gente olhar para nós mesmas, né? E sermos sinceras com as nossas necessidades, com os nossos anseios. Não tentar camuflar essa necessidade com uma postura que destoa do que Deus criou para nós, né, mulheres para sermos, né? Nós fomos criadas por Deus para sermos assim, o perfume de Deus aqui nessa terra, né? Com a feminilidade, com a graciosidade. E às vezes quando a gente está frustrada, a gente acaba exalando mais essa energia masculina, né? Da indignação, em brigar. E às vezes, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, vou colocar assim, a gente não vence as nossas guerras com grito, com discussão, né? A gente vence as nossas guerras com a oração, principalmente, né? A comunhão com Deus, a gente levar todos os nossos anseios ao nosso Criador. Se você se identifica aí como uma mulher que está se sentindo que não é amada nessa relação, não é cuidada, não é protegida, muito pelo contrário, quem sabe o seu marido seja um marido grosseiro, né? Às vezes que não cuida das palavras, vá para o Senhor. Ore ao Senhor em relação a isso, às suas necessidades, os seus anseios, né? Em primeiro lugar é a gente orar ao Senhor, para o Senhor curar, Deus curar as nossas feridas, porque a gente acaba se machucando dentro desse relacionamento, né? Para Deus nos cuidar assim, né? Porque a gente fica carente, a gente fica frustrado, a gente acaba tendo os anseios, as expectativas não atingidas. Então, para Deus cuidar do nosso emocional, né? Nos dar estratégia, sabedoria para lidar, né? Dentro dessa realidade que a gente se encontra. E procurar estudar mais, né? Sobre o que é o papel do homem, o papel da mulher. Isso é muito importante. A gente ter esse entendimento que, poxa, é isso que eu quero para mim, né? Porque se a gente pensar também por outro lado, né? Se a gente pensar por outro lado assim, nós somos princesas do Senhor, né? Nós somos filhas amadas do Pai. Então a gente não pode permitir ser maltratado,
né? Nós estamos até cometendo um pecado se a gente se permite ser maltratada dentro de um casamento. Porque imagina, você tem um filho, você não quer ver ninguém maltratando o seu filho. E a mesma coisa Deus é com a gente. Se você está dentro de uma relação com uma pessoa grosseira, né, estúpida com você, que fala palavras ofensivas, Deus se entristece, não gosta de ver isso, né? Não é da vontade do Senhor isso daí. Então a gente tem que ir sabendo impor os limites, pedir para o Senhor, né? Poxa, será que de repente é essa relação aqui, né? Porque às vezes as pessoas não querem mudar e tem casos sérios, né, de agressão também que tem que ser levada aí para as autoridades. Então é um assunto que é tão comum, tão sério. E a agressão, ela não é somente física. Às vezes é uma agressão verbal, né? E a gente já escutou essa palavra que diz, ó, às vezes uma palavra, ela machuca mais que um tapa, mais que um soco. E é verdade. Quantas mulheres aí estão em cima de uma cama com uma depressão, se sentindo rejeitadas, maltratadas, né? E não é esse o papel do homem, né? Isso foge totalmente do plano original que Deus tem para o ser humano, para o casamento, a forma que o homem deve tratar a esposa. Então, o primeiro passo também, né, dentro disso que a gente está falando, o primeiro passo é orar, mas também um dos passos importantes é a gente ter esse entendimento, saber qual é o jeito certo, qual é a forma certa, porque às vezes a gente se acostuma com a forma errada. A gente vai vivendo aí uma vida, uma família disfuncional, e a gente precisa se posicionar em relação a isso. Falar, né, para o Senhor, olha, assim eu não quero mais, desse jeito eu não quero mais. O Senhor se entristece em eu aceitar ser maltratada. Eu não aceito mais isso, né? Porque o nosso posicionamento, ele é espiritual, a gente se posicionar assim espiritualmente em relação às coisas e se posicionar assim na nossa mentalidade, né? Para isso a gente precisa saber o que é o certo. E que eu digo se posicionar é com elegância, né? Com amor, com gentileza, não me entenda mal. Quando eu falo se posicionar, não estou falando aqui para a gente sair brigando com todo mundo ou, sabe, falar, ó, não é assim, né? Tu tinha que me tratar diferente, né? Então, é um posicionamento que também tem que ser muito trabalhado com a sabedoria de Deus para cada uma aqui que está me escutando. Cada uma de nós tem uma realidade e dentro de cada situação, Deus vai te orientar. Se você pedir, Deus vai te orientar para te posicionar. Mas é importante a gente viver dentro da verdade. A verdade do que Deus tem para o casamento, do que Deus tem no papel do homem e da mulher, a verdade dentro da nossa vida, porque às vezes a gente se engana, às vezes a gente está anos aí num ciclo de ser maltratada, de sentir assim, poxa, tô descartando a possibilidade de ser feliz, de ter romantismo na minha vida, porque isso não é para mim, não é a minha realidade. E quando que Deus ele deseja o melhor dessa terra para nós, né? Quando que Deus deseja uma vida plena em todas as áreas da nossa vida. Então é importante a gente refletir sobre isso. E eu quero te dizer assim que algo que me inspirou muito também para eu até te encorajo para assistir, que eu estava escutando falar assim pessoas falando sobre esses doramas, né? Que tem agora essas séries, essas minisséries coreanas que tem no Netflix. Eu não tinha assistido nenhuma ainda. E agora, recentemente, eu comecei a assistir, acho que o título é Se a Vida Me Der Tangerinas, uma coisa assim. E é tão linda a história. E justamente mostra um menino, né, um homem, que ele trata com tanto zelo e tanto cuidado a namorada, depois que virou esposa, e a família. E isso fez eu pensar, né, como essa figura do homem bíblico, o homem que protege, o homem que zela, o homem que respeita, o homem que ama a sua família, a sua esposa, seus filhos, como é o modelo pensado por Deus, o modelo que funciona, o modelo
ideal, o modelo certo, né? É o modelo, é o jeito que tem que ser. Se não for desse jeito, as coisas elas ficam disfuncionais na família. Então, se você não assistiu, eu até te encorajo para assistir, porque é bem legal, bem inspirador. Se você sente que está com carência e com abafado aí o romantismo na sua vida, começa a assistir essas filmes ou séries. Não tô falando aquelas romantismo, comédia romântica, água com açúcar e super iludida que a gente vai, né, se iludir muito dentro desse tema. Mas esses assuntos, essas séries, esses filmes assim, edificantes, que a gente vai pensar assim, poxa, que legal, deveria ser assim, né? Outra série que me inspirou bastante, assim, de começar a florar um pouco o romantismo na minha vida, foi aquela Terra Prometida, aquela série bíblica, né? Que aí às vezes aparece os casais, a forma que cada um, né, se conhece, se trata. E é tão lindo de ver. Quando funciona no modelo de Deus, é lindo. Então não deixe aí ficar uma mulher seca, sem vontade de sonhar, de ansiar, com alegria na sua vida como mulher, né? Na sua vida conjugal. Comece a pegar mecanismos, né? Primeiro orando, buscando o Senhor, analisando a sua vida, mas também pensando nessas filmes e séries, né, para te encorajar, para te olhar com outros olhos. Essa relação aí de homem e mulher, a relação conjugal, a família, que é tão lindo, né? Algo pensado por Deus para nós. Então, fica com essa reflexão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, te despertado, né? Se você tá abafando o romantismo na sua vida, que te desperte para algo que é bom, que é excelente, que é feito por Deus, né? Criado e pensado por Deus. Abraço e até o próximo vídeo.